Olá, pessoal. Vamos começar um outro podcast, #Fala Claudão. Hoje eu tive o prazer de convidar minha amiga Larissa Campos. Né, ela tem um canal, né, chama Vivendo Ansiosamente, com mais de 500 mil seguidores. E obrigado, Larissa, por ter aceito. Né, a gente já estava combinando esse bate-papo aqui também há um bom tempo. E queria que você já começasse falando justamente sobre isso, né? Como é que você, vindo do setor de energia, de repente cria um canal e o canal tem esse sucesso todo para falar de ansiedade, que não tem nada a ver com o seu... Nada a ver com o meu dia a dia. Olá, Cláudio, o canal surgiu, eu brinco assim, meu psiquiatra também fala comigo assim, que é minha terapia de grupo. Eu tinha meu Instagram, que era uma conta comum, né, a minha mesmo, e eu nem pensava num negócio desse. Aí um dia me deu uma crise de ansiedade muito forte, eu estava voltando na estrada, num feriado, eu falei, nossa, que vontade de fazer um desabafo no Instagram. Mas o seu Instagram, pessoal, é aquele negócio que tá sua mãe, seu pai, sua tia, seu irmão. Eu não vou fazer, vou criar um Instagram anônimo aqui. Aí entrei no Instagram, criei uma conta até para distrair da ansiedade ali, falei, vou vivendo ansiosamente. Coloquei na maior despretensão, no meio da estrada, em plena Fernão Dias. Uma chuva que Deus dava, coração acelerado, quase saindo para a boca. Aí eu falei, aqui eu posso escrever o que eu quiser. Não tem ninguém me seguindo, não tem nenhum conhecido, é aqui que eu vou colocar o que eu quero. E aí surgiu. E daí surgiu, entendeu? Aí, como a gente acha que é só a gente que está passando por aquilo, no mesmo minuto aparece um tanto de pessoas que estão passando por situação parecida. E aí surgiu Vivendo Ansiosamente desde 2016. Então já está aí com 6, 7 anos. E virou minha terapia de grupo. Hoje já são mais de 600 mil pessoas. Olha que legal. Que me dão um retorno muito bom, entendeu? Que eu recebo, assim, muitas mensagens diariamente. E que eu tento ali, eu brinco, as pessoas às vezes me mandam um monte de perguntas. Ah, você faz isso? O que você faz para melhorar? Eu falo, gente, eu não posso ajudar em muita coisa. A única coisa que eu posso falar é o que eu sinto, o que eu já passei e o que eu ainda passo. A minha ajuda vem daí. Tá? Igual você falou, eu tenho uma formação totalmente diferente. Eu sou economista, nunca fiz psicologia. O que eu estudo foi para me ajudar. E aí surgiu Vivendo Ansiosamente, de uma forma anônima. Assim, até hoje eu apareço muito pouco. E foi isso, entendeu? E virou minha terapia de grupo. Ali eu tenho 600 mil pessoas que, pelo menos um pouco, passam aquilo do que eu passo e que eu achava que eu passava sozinha, entendeu? O canal, ele brinca um pouquinho com os personagens do Divertidamente, que para mim, quem não assistiu Divertidamente deve assistir. É um desenho, o filme é lindo. Traz um tanto de mensagem. Mais adulto do que infantil. Caramba, mas toda vez que eu assisto, eu me emociono e acho muito legal. E a Pixar está para lançar o 2 em 2024. Que é muito legal. Eu acho que... E é assim... você acaba brincando de maneira muito... É uma brincadeira séria sobre a ansiedade. E eu curto demais, todo dia eu tô lá curtindo, mas você pegou um assunto que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Nos Estados Unidos são mais de 40 milhões de pessoas com diagnóstico de ansiedade. E isso ajuda muito a identificar seu público, né? Acho que as pessoas hoje elas estão com informação aberta, mas como é que é essa questão assim... Eu acho que eles se identificam pelo próprio diagnóstico deles, né? Como é que é isso? Assim, eu tenho um amigo que fala assim, eu vou criar um concorrente para você e meu Instagram vai chamar Vivendo Alegremente. Eu falo assim, você vai ter pouquíssimos seguidores, porque tem muito mais gente ansiosa do que alegre. Mas, igual você falou assim, da pegada do humor, entendeu? Eu fui diagnosticada com ansiedade em 99. Numa época em que não se falava sobre o assunto, assim, não existia, ir no psiquiatra, existia todo um tabu, que todo dia eu agradeço dessa questão, está mudando muito. Então, assim, o que eu queria é que as pessoas tivessem menos vergonha de falar sobre o tema. Né? Eu brinco que, assim, no trabalho as pessoas saem no meio do dia e falam... No maior tranquilidade, ela te fala, eu tenho um oftalmologista, eu tenho hoje um cardiologista, eu tenho fisioterapeuta, eu tenho que chegar mais tarde. Mas ninguém nunca fala ou nunca falava, eu não posso porque eu tenho terapia. Eu não posso porque hoje eu vou ao psiquiatra. Porque existia um tabu muito grande. E aí eu falei, a forma de eu
me manifestar e fazer com que as pessoas se manifestem também, porque quando ela republica aquilo, ela acaba mandando uma indireta para os conhecidos dela no Instagram pessoal, era fazer isso de uma forma engraçada, leve, suave. E junto que assim, eu nunca gostei, não. Assim, nunca segui muito essa questão de autoajuda, porque dá aquela impressão assim, não tá passando o que eu tô passando. E aí eu vi no humor, e eu sempre gostei muito dessa parte, eu vi nessa possibilidade de levar de uma forma leve, das pessoas replicarem sem ter aquele negócio assim, ela tá ansiosa, ela tá deprimida, porque os transtornos vêm todos juntos, né? Ela tá com toque, ela tá deprimida, ela tá com... Enfim. E aí, na forma de humor, é mais fácil das pessoas se abrirem com as outras. Entendeu? Quando... a gente brinca e teve muitas questões de humor que levaram a isso, né? O próprio, quando o Paulo Gustavo falava da Dona Emília, né? Que ele falava assim, nossa, você tá muito calma hoje. Quando ele falou, não, tô medicada. 2 gotinhas de manhã, 2 de tarde, 2 de noite. Então, isso assim, essa brincadeira, esse tipo de coisa fez com que as pessoas falassem, tô medicada. Né? Não, a pessoa falou, nossa, você nem parece que você é ansiosa, não, tô medicada. E aí a piada se tornou uma forma de levar o assunto, que até então era muito de tabu, e agora se conversa mais abertamente, porque não é uma doença como outra qualquer, né? O pessoal brinca, né? Que só tem 2 tipos de pessoas, a medicada e a não medicada, né? Então, não, e assim, 85%, 15% das pessoas são medicadas e 85% das pessoas que não são deveriam ser, ou estão causando que as outras tomem a medicação. E aí vem a questão assim, a ansiedade, ela tem vários fatores ambientais, genéticos, essas coisas. E a mídia social... ela ajuda a ter mais ansiedade ou você acha que, como o Vivendo Ansiosamente, traz uma certa leveza? Como é que você vê isso tudo aí? Tem um lado bom e um lado ruim, não é isso? Não, Cláudio, vou te falar uma coisa que aconteceu na pandemia. O início da pandemia fez todo mundo ficar em casa, na época, né? E aí, então, você passou a ficar ali na sua casa, você não tinha um restaurante, você não tinha viagem, você não tinha os bares, você não tinha os pratos bonitos, porque você estava ali preso na sua casa. Eu recebi várias mensagens de pessoas que finalmente se sentiram bem, porque as outras pessoas estavam vivendo até que, enfim, como elas, entendeu? Porque existe uma expectativa muito grande... na mídia social, né, aquele negócio assim, ninguém coloca ali do dia que ele come uma comida comum, mas ele sempre coloca ali o dia que ele está num restaurante, o dia que ele está num show, o dia que ele está numa festa, e isso, para quem não está fazendo, né, ficou uma coisa assim, as pessoas hoje já não marcam uma viagem se o lugar não for instagramável. Não basta só viajar, você tem que viajar e postar, e ok, faz parte, a rede social está aí e é para isso mesmo, mas às vezes ela dá nem sempre a pessoa está feliz ou está na mesma vibe, entendeu? E aí você vê todos os seus amigos postando, você vê tudo, parece assim, o mundo está feliz e eu não. Porque a rede social tem muito disso, né? Você só posta a felicidade. Então, assim, aí você vê que o mundo está feliz e eu não, isso acabou levando muita gente num processo de mais medicação, de mais ansiedade. E assim... nós temos filha adolescente, isso é uma grande preocupação que eu tinha, que eu tenho ainda, entendeu? Porque a gente ainda é mais maduro para saber diferenciar que um dia você tá, outro dia não tá, e é isso mesmo. Mas os meninos passam uma vida que, de repente, é muito irreal com esse negócio de influenciadores, de mídias sociais, entendeu? Assim, onde as pessoas são todas felizes, bonitas e Gisele Bündchen, assim. Então, e a vida não é assim. Todo mundo que você tá, né? Todo dia que você tá maquiada, arrumada, bonita. Então, existe muito isso dessa geração mais nova que está vindo aí. Mas faz parte do processo, nós não podemos correr dele também. Tem um dado, né, que na questão da ansiedade, as mulheres, 2 para 1, né? A cada 2 mulheres tem um ansioso. No seu público também, nos 600 mil também é mais mulher também? Nos 600 mil, 90% é mulher. Eu acho que mulher fica mais tempo, não sei se mais tempo na internet seria... errado de dizer, mas assim, talvez use mais as mídias sociais do que os homens, ou isso vem mudando. Mas existe a questão da jornada dupla, né? Principalmente, assim, o meu público, além de ser 90% feminino, eu pego uma faixa etária que não é de muito jovem, entendeu? Meu público está envelhecendo junto comigo. Então, é uma turma mais madura. Então, ali é mãe, é gente que trabalha o dia inteiro, que cuida da casa, que chega atrasada, que busca o menino na escola. E a gente sabe como que é essa rotina.
E às vezes a mulher tem aí uma preocupação exagerada. Enfim, tem a questão genética também, né? Hormonal. Eu acho que interfere em todas essas questões. E hereditário. Nesse tipo de canal, né? Que é um canal, como você colocou, você não é especialista em ansiedade. Não, eu sou paciente. Você faz parte do terapeuta, canal. Não, eu sou paciente. E aí? Já que remédio você toma? Eu falo, não, eu sei, qual que você toma, entendeu? Vamos trocar uma figurinha aqui, tamo junto, é bom o teu. Então, qual o tipo de interação que você recebe ali? Além de um tipo um AA ali, mas qual que é a interação mais comum que você tem, que você... Eu recebo muita coisa, eu recebo muito... que às vezes até me preocupa, e às vezes eu já pedi a ajuda de algum especialista, porque às vezes a pessoa acha que ali do outro lado pode ter uma pessoa que vai te salvar. Então, assim, eu já tive pedidos de socorro, vamos dizer assim, entendeu? De deprimidos e tal. E aí é uma coisa que, igual eu te falei, eu não tenho informação nenhuma nisso. Então, o que eu posso fazer para o outro eu já passei por algo semelhante, procura ajuda, melhor fazer isso, entendeu? Tentar orientar. Assim, mas a maioria me dá um feedback muito bom. A maioria de ser gostoso, ter um bom humor em cima do que a gente... Como é um negócio com bom humor, eu recebo a resposta com bom humor também. Às vezes eu recebo, eu leio os comentários, às vezes tem muitos comentários, hoje já não dá para ler todos, mas assim, que dariam outros posts, entendeu? De tão sacadas tão boas que outras pessoas colocaram ali embaixo. E às vezes eu uso até muito disso para fazer o post da frente. É isso aí que eu ia te perguntar já. Os insights vêm do próprio pessoal, do dia a dia? Vem do dia a dia, vem das coisas que eu leio, vem das coisas que eu passo. Eu tenho que ter, às vezes, um certo filtro, porque... É uma coisa assim, eu tento fazer de ansiedade como um todo. E aí vem toque, depressão e outros assuntos mais, né? Eu tento colocar tudo ali. Ansiedade por dinheiro, família, filho, marido, entra tudo no pacote. Mas marido menos, né? A gente não traz muita ansiedade, não. Será que tá? Não, nenhuma. Quase nenhuma, entendeu? Pouquíssimo. Não falo nada. Mas, então, assim, eu tento... Perdi onde eu estava, tá vendo? Da questão dos insights para... dos insights, desculpa. Então, eu tento colocar tudo isso, assim, um pouco de cada coisa. Mas eu sou muito transparente. Então, às vezes, está acontecendo alguma coisa comigo, e aí eu falo, é hoje que eu vou colocar aquilo que eu queria, entendeu? Mas aí, quem me conhece, que segue, que eu tenho uma vontade, às vezes, até de bloquear, fala, vi seu post de hoje, né? É isso aí, né? É isso aí, né? Você tá assim, né? Aí às vezes tem dia que eu falo assim, não, hoje eu vou postar sobre isso. Hoje mesmo eu queria fazer um post na hora do almoço, falei, vou evitar a fadiga, não vou postar, não, vou escrever aqui e vou postar uns 4, 5 dias depois, porque senão tem gente que vai achar que se viu a carapuça e às vezes a carapuça era para a pessoa mesmo, então... O recado era para aquela pessoa. Não, aí eu falo assim, vou evitar, porque... Mas às vezes também não tem nada a ver. Às vezes eu postei alguma coisa e a pessoa fala, nossa, aquilo foi por causa disso ou por causa disso que nós conversamos. Eu falei, não, nossa, nem vi o post que eu... Não foi ligado uma coisa na outra. Mas eu tenho que tomar cuidado porque eu sou transparente nesse ponto. Aí às vezes aparece alguma coisa que reflete isso. Essa questão da ansiedade vai levando a pessoa cada vez mais a se isolar, a ficar mais quieta e vai trazendo todo a cascata de estar cada vez mais sozinha. Eu acho que um canal como o seu, ele traz um outro lado, que é o lado que a gente até já citou aqui, que é o lado assim, eu não estou sozinho nisso aí, né? Se tem 600 mil seguindo vivendo ansiosamente, que é assim, cara, eu faço parte de uma comunidade grande, né? Então isso eu acho que traz um certo conforto. A gente saber que não está sozinho em qualquer situação é confortante, né, Cláudio? Assim, você saber que tem outras pessoas que passam pela mesma coisa é muito reconfortante. Ao mesmo tempo, eu brinco assim, existe a frase, né? Depressão não é uma coisa para ser ignorada, nem para ser tratada de forma leviana. Eu tento fazer isso com humor, mas assim, ao mesmo tempo, com muita preocupação. Porque eu sei o tanto que como paciente, como portadora de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e outras coisas que vêm junto no pacote, a gente sabe que na hora do aperto não é uma coisa fácil. A gente adquire com a maturidade uma facilidade maior de lidar com isso, né? Eu tenho desde adolescente, numa época que não se falava sobre o assunto, e hoje eu já tenho uma dose de remédio acertada, depois de muitos anos. Então, assim, eu já
apesar que às vezes, ainda brinca assim, às vezes a gente acha que as coisas vão melhorar, você vai ficando mais velha e a ansiedade vai diminuindo, mas também não. No meu caso, não, ela continua aumentando. Mas assim, eu tento trazer com leveza, mas também não deixar que seja uma coisa... não, você não, porque senão o outro vai ver o que eu escrevo e falar, mas não passa nunca o que eu passo, porque eu sei que não é fácil, entendeu? Então tem ali um meio termo, mas sempre tratando com alegria. Eu acho que esse tipo é muito legal quando você entende o que você tem, né? Porque a maioria das vezes a gente não consegue também, como você colocou, né? Eu tenho ansiedade, eu vou me conhecendo, eu vou diminuindo. Não é assim, não é bem assim. Não é bem assim. Não. Muitas vezes você vai, aquilo ali é uma questão mais crônica que vai se aumentando até a situação, né? E essa questão do seu, de conhecer, de trazer ali nos posts um pouquinho também, né, de alguns sintomas, de alguns sentimentos, essas coisas, eu acho que faz o seu público se identificar mais, né? E faz crescer cada vez mais aquele canal, né? Como é que é? O transtorno de ansiedade, os problemas mentais, de saúde mental como um todo, a gente acha que melhorou. Né? E aí, falando assim, puxando o gancho do que você falou, e aí, às vezes, por várias vezes, eu achei que não estava boa demais e eu posso parar de tomar esse remédio. Dava 2 meses, estava eu lá na porta do psiquiatra, né? Não estou boa, não. Parece que alguma coisa saiu aqui. Vamos começar tudo de novo. Até que no dia, meu psiquiatra, que é uma pessoa que eu gosto muito, falou comigo, falou, Larissa, tem quem trata do coração, tem quem trata da pressão, tem quem trata da diabetes, você trata do transtorno de ansiedade. Ponto. Não tem esse negócio de, eu quero fazer, lógico, cada caso é um caso. Eu quero parar de tomar o remédio. Quem tem problema de pressão não tem essa possibilidade, não vai parar de tomar o remédio, entendeu? E no seu caso, que é uma coisa, né, que vem de anos, que é um histórico, que se parar a gente já viu que não funcionou, você vai tomar e a sua vida é infinitamente melhor com o remédio do que sem. Então, pessoalmente, né? Então, eu vou aproveitar o tratamento, a gente está falando aqui de um tratamento padrão, né? O que o canal te ajuda também a controlar isso tudo? Então, assim, você enfrentar as coisas, a gente acabou de falar, né? Assim, é uma certa terapia esse canal seu. Né? Terapia de grupo aí. Terapia de grupo, onde você também está colocando ali para você um certo humor, uma certa... o autoconhecimento, né? Então... eu estou colocando isso aqui, mas no sentido assim, a gente está com um exemplo, né, nesse podcast de uma questão que, de repente, é uma questão que você tem que conviver no seu dia a dia e que passa a você trazer outros pontos do mundo de hoje, que é o Instagram, que é um canal, que é ter uma aceitação, né? Porque 600 mil não é qualquer um que tem, pouquíssimas pessoas têm um canal com 600 mil, entendeu? Então, essa questão toda é muito legal, o exemplo, né, seu, no sentido assim, a Larissa tem uma posição muito forte na empresa que ela trabalha, né, de alta gestão, e mesmo assim ela trabalha de maneira legal ao lado pessoal, e eu conheço a Larissa, é minha amiga pessoal, né, ela é mãe das melhores amigas das minhas filhas também, e além de eu ser muito amigo do marido dela, então a gente tem um contato muito grande, e como é gostoso te ver de maneira leve, levando uma questão sua, né, que você está se expondo aqui, então você tá colocando de maneira legal. E é justamente essa a nossa intenção aqui, a intenção de trazer o dia a dia de coisas diferentes, né, porque as pessoas querem ter um canal, as pessoas querem trazer. Então, de alguma maneira, você está trazendo uma coisa sua para uma coisa que mais... né, acabou linkando várias coisas legais. Isso é bacana, né? Mas não foi não acontece do dia para a noite, né, Cláudia? É uma coisa, ainda mais assim, o tema, né, e você tratar de si próprio de uma forma tão aberta, né, mantendo uma vida, né, você tem outras questões profissionais, né, no meu caso. Então, assim, demorou um tempo para você ter, igual por isso que eu te falei, eu criei de uma forma anônima para poder me abrir
porque eu não conseguia me abrir com as pessoas que estavam ali no meu ciclo mais próximo. É uma coisa que porque, além de tudo, tem todo alguns preconceitos atrás das questões mentais, né? Que vem melhorando muito, mas não é só das mentais, não. Eu vejo com a diabetes, eu vejo com outros transtornos que as pessoas têm, síndromes, a gente tratando pessoas com igualdade, isso tudo, o mundo melhorou muito nesse ponto. Né? A gente vê o paciente diabético já o diabetes, a gente já tem o exemplo também, e que de maneira muito natural. Né? Eu acho que é justamente isso. Né? E a gente passou a entender mais a dor do outro. Né? Acho que antes a gente talvez não tinha essa sensibilidade, ou a gente foi obrigado a aprender a lidar e a inserir essas questões todas no ambiente de trabalho, na vida da gente, de inserção disso mesmo, entendeu? E aí depois virou, mesmo no meu trabalho, uma coisa que eu tento levar e tento deixar de legado para as pessoas, essa liberdade delas me falarem sobre esse tipo de coisa e o olhar que eu tenho pelos problemas que as pessoas podem estar passando e que às vezes são relacionados a muito mais a saúde mental do que física. E não só a saúde mental também, mas igual você falou, a todos os outros problemas. O olhar que a gente tem que ter pelo outro, se colocar no lugar do outro, a ver a dor do outro, assim, em todos os sentidos. E é interessante, né? Tem uma pessoa que a gente faz, talvez você já tenha visto, né? É melhor a gente fala um pouquinho de diabetes, é uma paciente diabética que foi fazer medicina, a gente está brincando. Está brincando um pouquinho com essa situação também, e ela também expõe uma questão dela, ela ajuda os outros mostrando... Eu vi ela postou sobre o estetoscópio. Sobre o estetoscópio, sobre a questão de surdez, de que a diabetes leva a isso, e como você pode ser médico trazendo a questão da surdez. Então, quanto mais a gente expõe essas coisas, menos místico fica, mais fácil as pessoas têm de lidar, né? Então, e mais leve para quem carrega. Né? Você ter a possibilidade de falar, né, de abrir assim, esse seu sentimento, dá uma sensação muito boa de estar ajudando o outro, você abrir um caminho para o outro que de repente ele não teria essa coragem de fazer, e você tira um peso das suas costas também, né? Das pessoas não saberem aquilo que você estava passando e você deixar isso de forma bem mais clara. É muito bom. É muito bom. Essa troca é muito boa. A gente só ganha. Você está falando assim, como que o Instagram ajuda, assim. Fala, às vezes, se eu abrir meu Instagram 3 horas da manhã numa crise de insônia, numa crise de ansiedade na madrugada, e colocar lá nos meus stories, assim, 2 olhinhos abertos. Na mesma hora eu recebo uma enxurrada de outros olhinhos abertos, entendeu? E aí você fala, não sou só eu, 3 horas da manhã que perdeu o sono. Então, chega a ser reconfortante, porque a gente tem a sensação que está sendo mais punido que os outros, que só você está sentindo aquilo, que o outro nunca vai entender, porque ele nunca está sentindo aquilo que você sente. E não é uma coisa só sua, né? Em todas as esferas, né? Cada um com a mídia, a gente está tentando, né? Da nossa geração está tentando entender, né? Eu estava conversando com a Denise, né, no podcast anterior, justamente sobre a gente faz parte de uma geração de transição para a mídia social. Os nossos filhos já são inseridos. Nasceram praticamente com isso. Dentro da mídia social. Nós não, nós somos uma parte de transição. E a responsabilidade que a gente tem por fazer parte dessa transição. Porque quem tirou o sutiã lá é que leva o mérito de ter conseguido, conquistado o espaço das mulheres, e aí vai. E nós que estamos nessa transição da mídia social também temos a responsabilidade de levar as coisas boas. Porque as coisas ruins vão vir. Não, a gente está vendo aí, com esse negócio de escola e tal, está vendo que o trem está embananado. Mas, ao mesmo tempo, a gente... Por que do Fala Claudão? Para trazer justamente essa leveza, né? Para trazer talvez coisas boas de maneira aleatória, né? Porque eu também
como médico, oftalmologista, retinólogo, cataratólogo, Você tá numa mesa de um é podcast. muito específico isso tudo, né? E eu acho que a gente precisa realmente fazer com que as coisas girem em torno de uma leveza maior, né? Eu acho que o canal, né, o Divertidamente, traz isso aí, né? Acho que traz uma maneira, e é aquela história, tá também com a Denise falando justamente o exemplo que você está dando, né, para os filhos de maneira positiva, que é, cara, a gente tem, os pais da gente não tinham defeito, né, não podia ter, né, então a gente tem. A gente tem defeito. A gente tem que tratar. Mas aqui, tem como levar de maneira divertida. Né? Tem maneira... Isso não vai também te impedir de chegar na onde você quer chegar, mesmo com todos esses... Então tem o lado do exemplo também em relação aos filhos da gente, como a gente leva de uma maneira mais tranquila. Então, deu ir para a mídia social, porque minhas filhas falaram que elas queriam mídia social, porque se comunicavam através da mídia social. Eu falei, então eu tenho que comunicar com elas a ponto de fazer podcast, a gente aproveitar as coisas, o que acontece no mundo para a gente poder crescer, né? Mas é uma barreira, né, Cláudia? Assim, é uma barreira que eu falo assim, às vezes surge uma rede social nova, ou o próprio TikTok, por exemplo. Aí você fica com aquela barreira, pô, mas assim, né, não dá para entrar no TikTok, né, depois de uma certa idade. Aí, de repente, você entra no TikTok, é cheio de conteúdo legal, tem coisa ruim, como em qualquer rede social, tudo. Mas, assim, de repente, você vê que o Twitter tem as coisas boas e ruins, o TikTok tem as coisas boas e ruins, mas, assim, eu acho que a gente rompe quando a gente faz isso, porque a grande maioria dos meus amigos, se eu falar, você tem TikTok, vai rir, falar... A Denise estava falando que no TikTok as informações sobre diabetes, pegando um exemplo de vários, né? Mas as informações, o TikTok é a mídia social mais vista numa certa idade, de 11 a 19, não sei o quê. E nessa idade, os pacientes diabéticos, eles começaram a postar coisas legais no TikTok e coisas que já... olhado em pesquisa mesmo, pesquisa séria, que as informações levadas pelo TikTok têm um impacto melhor do que outras mídias. Então o TikTok, que a gente tem um certo preconceito por causa que a gente linka com dancinha, com não sei o que e tal. E aí você pega um menino de 11, 12, 13... Que está pegando informação correta ali sobre... questões importantes como ansiedade, como... E às vezes é muito mais fácil de... com certeza, às vezes não, é muito mais fácil de chegar, né, no entendimento dessa pessoa, no consciente dessa pessoa, por essa via, que é o que ela está acostumada a mexer. Não adianta você colocar um menino para ler um livro técnico de diabetes, por exemplo. Não vai. Não vai. Ao mesmo tempo que ele vê ali na mídia social, de forma rápida, talvez superficial, mas ele vai chegar na idade onde ele vai se aprofundar com todas as questões, cada um, né, tem os seus limites até na onde vai buscar. Mas eu acho que para um primeiro momento é uma abertura, assim. E também essa questão que você... Eu tirei meu preconceito do TikTok. Em cima de coisas que eu não tenho conta lá, mas assim, o conteúdo que chega, porque tem um algoritmo muito inteligente também, né, que começa a ver o que te interessou, o que não te interessou, e aí ele começa a trazer aquilo que se encaixa no que você gosta, e eu me surpreendi. Existem várias mídias sociais que a gente não entra, né? E que são muito legais, são até mais específicas. Eu sei que tem mídias sociais, a gente está mexendo com o Instagram, mais que as meninas, né, acabam, trouxe a gente para isso, mas tem várias de maneira muito legais. Outro dia eu estava escutando um pessoal, pais, onde os meninos gostam de game. Tem uma específica para isso. Então, hoje em dia está fácil de você levar informação e trazer e buscar informação. E é aquela história, a gente tem que orientar as pessoas de como fazer da melhor maneira possível e ser crítico, né? Eu tenho uma coisa interessante, outro dia eu fui postar, eu entrei no chat GPT para buscar algumas coisas.
Quando eu estava falando sobre posts aleatórios de gestão, foi indo bem. Quando foi uma coisa muito específica sobre catarata ou sobre retina, eu tive que eu modifiquei muito mais ali do que no negócio. Então, é superficial. É assim. Superficial. Então, a gente tem que entender que o que a gente faz, nesses lugares, as informações são bem mais superficiais do que o que a gente está fazendo. Né? Então, eu acho que a gente está aqui num podcast falando um pouquinho, um oftalmologista e uma pessoa que é uma engenheira, economista, falando sobre ansiedade é super engraçado. Super engraçado. É uma coisa, mas assim, eu acho que são os canais que a gente está tendo hoje, as possibilidades que o mundo está trazendo, que eu acho muito gostoso, muito. Né? Eu acho que é legal. E já caminhando para o final, assim, eu acho que queria que você deixasse um recado, né? Essa questão, né? Como é que você leva essa parte de ansiedade aproveitando, né? De maneira divertidamente assim, né? Como é que você faz para trazer isso o mais leve possível, dar um recadinho pro pessoal, para a gente finalizar nosso bate-papo hoje aqui? Eu vi uma coisa ontem que eu gostei demais. Eu falo assim, que eu não sou calma, eu me mantenho calma. E isso é muito diferente. e é verdade, sabe? Eu falo que eu construí toda a minha vida, minha carreira, casei, tive filho, tive parado de tomar remédio quando eu engravidei, enfim, que hoje já nem é uma questão necessária mais. Então, assim, eu recebo muitas mensagens de gente que fala, não vou viajar porque eu tenho medo de avião, porque né, não consigo ficar longe, enfim, outras várias coisas. Então, assim, o que eu levo, Cláudia, vai com medo, mas vai, entendeu? Porque depois, na hora que você volta, a satisfação de ter ido é muito maior do que o medo que talvez te impedia de ir. É o que a gente enfrenta, às vezes, até que diariamente para ir até numa academia, né? Você fica com aquela preguiça na hora de ir, assim, aquele desafio mental de sair de casa para fazer o exercício, mas na hora que volta é gratificante o ter ido. Então, é isso que eu faço, entendeu? Por muitas vezes eu tenho muito medo de andar de avião e por muitas vezes eu tive que viajar a trabalho e eu nunca falei, não, eu não vou porque eu tenho essa dificuldade, entendeu? É fácil? Não é. Mas eu falo, eu vou, na hora que eu chegar em casa à noite, no final do dia, que eu já fui, já voltei, vai ser uma satisfação pessoal minha, entendeu? Então, o que eu teria para falar para as pessoas, como paciente, como uma pessoa que convive com isso há muitos anos, é que dá para levar, entendeu? Dá para ser feliz, dá para ser leve e que as pessoas não menosprezem também, né? Filhos, irmãos, as pessoas que passam por situação semelhante, mas que dá para levar, entendeu? Dá para ter humor e dá para ter felicidade, mesmo com essas questões que a gente está vivendo no dia a dia. O que a gente quis passar hoje aqui é a questão assim, hoje você pode, a gente não tem que fugir dos problemas que a gente tem. Né? A gente não tem que, de maneira muito tranquila, a gente pode expor, né, problemas que a gente tem no dia a dia, problemas que a gente tem pessoal, e eu acho que não só expor, como ajudar as pessoas a partir do momento que você já está ali consciente de tudo que a gente está passando, né? Então, eu acho que, de novo, a gente está tentando trazer no Fala Claudão assuntos que estão aí muito... de maneira muito intensa no dia a dia nosso, mas de maneira leve, de maneira divertida. Então, brigadão por ter vindo. Obrigada de novo. Você pela oportunidade. Foi muito gostoso. A gente já bate para quem não me segue, para me seguir lá no Vivendo Ansiosamente. É muito gostoso, é muito divertido lá. É um barato. E vale a pena a gente... E um exemplo, né? Uma pessoa de sucesso na área dela, aproveitando de um probleminha que ela tem, fazendo um canal... do limão uma limonada. É isso aí. Obrigado, viu, Larissa? Valeu demais. Sempre. Beijo.